O frio da madrugada ainda persistia, como um véu gelado sobre cada centímetro da casa. Lucas, de joelhos, tentava recuperar o fôlego, os olhos lacrimejando, a mente em turbilhão. O silêncio era total, exceto pelo eco distante das últimas palavras de Carlos em sua cabeça. Ele sentia um vazio profundo, como se algo tivesse sido arrancado de dentro de si, e a sensação de estar observado permanecia, constante e opressiva. O celular em sua mão, antes fonte de pânico, agora parecia apenas um objeto sem vida, a tela negra, imóvel, indiferente ao seu desespero. Aos poucos, Lucas percebeu que o ambiente ao seu redor havia mudado. O ar parecia mais denso, as sombras mais longas, como se o tempo tivesse desacelerado. Tentou se levantar, mas suas pernas estavam trêmulas, quase incapazes de sustentar seu corpo. O medo, que antes era um visitante, agora parecia ter se tornado parte dele, correndo em suas veias, sussurrando dúvidas e ameaças em sua mente. O relógio na parede marcava 11h59, mas Lucas sabia que algo estava errado. Era como se o tempo tivesse se dobrado, se fragmentado, e ele estivesse preso em um intervalo entre instantes, uma eternidade reduzida a um único segundo. A casa estava em silêncio, mas ele sentia presenças, não visíveis, mas tangíveis. Era como se cada parede, cada fresta, cada sombra estivesse viva, observando, esperando. Com dedos trêmulos, Lucas apertou o botão do celular, esperando que alguma mensagem aparecesse, que Carlos estivesse ali, que pudesse dar-lhe alguma explicação, algum consolo. Mas a tela permaneceu preta. Ele sentiu uma onda de frustração e desespero, como se estivesse sendo punido por ter ido longe demais, por ter se envolvido em algo que não compreendia. Ele lembrou das palavras de Carlos: "Agora você também está entre dois mundos." O que aquilo significava? Havia algo naqueles mundos que não era feito para humanos, algo que se alimentava de medo, de dúvida, de curiosidade fatal. Lucas começou a perceber que talvez nunca houvesse um retorno, que aquela noite havia mudado tudo para sempre. O silêncio foi interrompido por um som baixo, quase inaudível. Era como se alguém estivesse sussurrando seu nome, não com a voz, mas com a própria intenção, com o desejo de ser ouvido. Lucas olhou para o corredor escuro, tentando distinguir formas, mas tudo era nebuloso. Tentou lembrar de tudo o que havia acontecido: as mensagens, a foto distorcida de Carlos, a presença na casa, as vozes, os avisos. Sentia-se como se estivesse vivendo dentro de um pesadelo, mas não conseguia acordar. Aos poucos, a lembrança das mensagens foi se tornando mais forte em sua mente. "Estou preso entre dois mundos. Eles vêm pela sua voz. Corra antes que seja tarde." Eram avisos, alertas, mas também confissões de alguém que havia ido além dos limites. Lucas se perguntou se ele próprio estava indo longe demais, se não havia mais como retornar ao mundo anterior, ao mundo seguro, onde mensagens eram apenas mensagens e o medo era passageiro. A sensação de estar entre mundos era estranha, quase sufocante. A casa parecia familiar, mas ao mesmo tempo irreal. As sombras pareciam se mover, se estender, como se estivessem tentando tocá-lo, envolver-lhe o corpo e a mente. Ele tentava respirar fundo, manter a calma, mas a cada segundo sentia a pressão aumentar, como se estivesse sendo empurrado para fora da própria realidade. Lucas pensou em ligar para alguém, pedir ajuda, mas sabia que qualquer ligação seria inútil. Sentia que estava isolado, como se um véu invisível o separasse de tudo e de todos. Era como se estivesse vivendo um momento que só poderia ser compreendido por quem já tivesse passado por aquilo. E pelo que Carlos dissera, talvez não houvesse mais retorno. A cada segundo, a sensação de estar sendo observado aumentava. Ele sentia olhares invisíveis sobre si. Sentia a presença de algo que não tinha forma, mas que carregava intenções, desejos, fome. Era como se estivesse sendo estudado, avaliado, como se fosse um visitante em um lugar proibido. De repente o celular vibrou, a tela acendeu e Lucas, quase sem coragem, olhou para o visor. Não era uma mensagem, era apenas uma palavra, escrita em letras brancas sobre fundo preto: acorde. Lucas sentiu uma onda de esperança, como se aquela palavra pudesse ser um convite para retornar à normalidade. Mas ao mesmo tempo sentiu medo. Acorde poderia significar muitas coisas. Poderia ser um aviso para sair dali, para tentar escapar. Ou poderia ser uma ironia cruel,
uma confirmação de que ele nunca mais seria capaz de acordar do pesadelo em que estava preso. Ele fechou os olhos, tentando se concentrar, tentando lembrar de quem era antes daquela noite. Mas as memórias pareciam distantes, como se pertencessem a outra pessoa, a outra vida. Sentia que estava sendo transformado, modificado, alterado por tudo que havia visto, ouvido, sentido. O tempo parecia não passar. O relógio continuava marcando 11h59 e Lucas se perguntava se alguma coisa aconteceria quando o ponteiro avançasse para a meia-noite. Seria um novo começo, um novo fim, ou apenas a confirmação de que estava preso entre mundos, condenado a esperar por algo que nunca viria? De repente ouviu passos no corredor, passos leves mas decididos, como se alguém soubesse exatamente onde queria chegar. Lucas sentiu o pânico crescer novamente, mas estava cansado demais para fugir. Sentou-se no chão, encostado na parede, esperando pelo que viesse. A porta do quarto se abriu lentamente, fazendo um rangido baixo. Lucas olhou, esperando ver Carlos, esperando ver alguma explicação, algum rosto familiar. Mas o que viu foi apenas uma sombra, uma silhueta indistinta, sem rosto, sem forma. Era como se a própria escuridão tivesse tomado o corpo, como se o medo tivesse se tornado físico. A sombra se aproximou, parou diante dele. Lucas sentiu o ar gelado, sentiu a presença opressiva, sentiu a mente sendo invadida por pensamentos que não eram seus. A sombra não falou, mas Lucas sentiu as palavras dentro de si. Agora você também está entre dois mundos. Ele tentou lutar, tentou resistir, mas estava fraco demais. Sentiu-se sendo puxado para dentro da sombra, para dentro do vazio, para dentro do desconhecido. Era uma sensação de queda infinita, de perda total de controle, de abandono absoluto. As últimas imagens que passaram por sua mente foram de Carlos, sorrindo, mas não era um sorriso humano. Era um sorriso de alguém que havia ido além, que havia sido transformado, consumido. Era um sorriso de quem sabia que não havia mais retorno. E então tudo ficou escuro. Lucas não sabia quanto tempo havia passado. Pode ter sido um segundo, pode ter sido uma eternidade. Quando abriu os olhos novamente, estava em outro lugar. Não era sua casa, não era o mundo que conhecia. Era um espaço entre espaços, um mundo entre mundos, um lugar feito de sombras e luzes distorcidas, de presenças e ausências, de silêncio absoluto. Ele olhou ao redor, tentando entender onde estava. Viu outras pessoas, ou o que restava delas, vagando pelo lugar, perdidas, confusas, desesperadas. Viu rostos conhecidos e desconhecidos. Viu fragmentos de memórias. Viu sonhos e pesadelos misturados, fundidos em uma única massa de sofrimento e esperança. Lucas tentou gritar, mas sua voz não saía. Tentou correr, mas seus pés estavam presos ao chão. Sentiu a presença de Carlos em algum lugar distante, tentando se comunicar, tentando dar-lhe alguma explicação, algum consolo. Mas tudo que Carlos conseguiu dizer foi: agora você também está entre dois mundos. Lucas entendeu então que aquela era sua nova realidade. Não havia mais retorno, não havia mais fuga, não havia mais esperança. Ele era parte daquele lugar, parte daquele mistério, parte daquele segredo que nunca deveria ter sido revelado. A última coisa que Lucas viu antes de ser completamente consumido pela escuridão foi uma mensagem na tela do celular, flutuando diante de seus olhos como uma última tentativa de comunicação. A mensagem chegou. E com isso, Lucas desapareceu, tornando-se apenas mais uma sombra entre mundos, apenas mais uma presença silenciosa, esperando por alguém que ousasse responder. Ed. Do lado de fora, a casa de Lucas permaneceu em silêncio. Os vizinhos não perceberam nada estranho, a não ser uma leve sensação de desconforto, como se algo ruim estivesse prestes a acontecer. Ninguém sabia do que se tratava, ninguém sabia o que Lucas havia enfrentado naquela noite. Tudo parecia normal, mas havia uma diferença sutil no ar, uma sombra que pairava sobre a rua, sobre os sonhos, sobre as esperanças. A polícia continuou procurando por Carlos, sem sucesso. O desaparecimento de Lucas se tornou apenas mais um mistério, mais uma história sem explicação. Os jornais noticiaram o caso, mas com o passar dos dias, tudo foi esquecido, enterrado sob novas manchetes, novas urgências. Mas para aqueles que prestavam atenção ao silêncio, que ouviam os sussurros na madrugada, que sentiam o frio inexplicável nas noites mais escuras, havia algo diferente. Era como se uma presença tivesse se instalado ali, esperando, observando,
procurando por alguém que ousasse responder à última mensagem. Alguns diziam que era apenas superstição, medo irracional, fruto da imaginação. Outros acreditavam que havia algo real, algo antigo e poderoso, algo que se alimentava de curiosidade e desespero. Para esses poucos, a história de Lucas e Carlos era um aviso, um lembrete de que existem limites que não devem ser ultrapassados, mensagens que não devem ser respondidas, mundos que não devem ser explorados. E de tempos em tempos, alguém recebia uma mensagem estranha na madrugada. Uma mensagem vinda de um número desconhecido, com palavras urgentes e confusas, com avisos e pedidos de ajuda. Alguns ignoravam, outros respondiam, e poucos desapareciam sem deixar vestígios. A última mensagem continuava viajando entre mundos, entre pessoas, entre destinos. Era um ciclo que nunca acabava, uma busca incessante por compreensão, por fuga, por retorno. E talvez em alguma madrugada fria, alguém, como Lucas, fosse acordado por uma notificação, sentisse o aperto no peito e começasse sua própria jornada entre mundos. Porque no fim, todos estamos a apenas uma mensagem de distância do desconhecido. A noite voltou a cair e a cidade dormia, mas em algum lugar, em alguma casa, alguém estava prestes a acordar com o som de uma notificação. O ciclo continuava, silencioso e invisível, como um segredo sussurrado entre sombras. A última mensagem estava a caminho. E assim, a história de Lucas e Carlos se tornou apenas mais um capítulo de um mistério maior, de uma presença que espera, observa, escolhe. Os mundos se fundem, se entrelaçam, e mensagens cruzam fronteiras que não podem ser vistas, mas podem ser sentidas. No silêncio da madrugada, no frio da noite, no vazio entre mundos, a última mensagem nunca deixa de chegar. E você? O que faria se acordasse com uma notificação desconhecida, uma mensagem vinda do nada, com palavras que parecem saber tudo sobre você? Talvez seja melhor não responder. Talvez seja melhor nunca descobrir o que existe entre mundos. Talvez seja melhor apagar a mensagem e voltar a dormir. Ou talvez, ao responder, você se torne apenas mais uma sombra, mais um sussurro, mais uma presença esperando pela próxima última mensagem. E o ciclo nunca termina. A mensagem sempre chega. E os mundos nunca deixam de chamar. Cadê?